Olá, pessoal! Um prazer imenso estar com vocês aqui, dando continuidade ao que eu e o Elfo falamos para vocês sobre os vídeos, sobre iniciativas bacanas, iniciativas legais. Nesse momento difícil que a gente está passando de turbulência, a gente vai conversar hoje com a Carolina Rodrigues. Para nós, os íntimos, a Carol é uma grande amiga, uma grande companheira de jornada, professora aqui da escola do Instituto Mãe Terra. Ela vai ministrar o curso de acupuntura sistêmica e técnicas de medicina tradicional chinesa, que, se os deuses permitirem, vai começar em agosto desse ano 2020. Se acontecer alguma coisa, né? Se a gente tiver que estender um pouco mais algumas questões, a gente vai levar as aulas para iniciar mais para frente, mas com certeza é um curso que vai acontecer, é um curso presencial. Bom, se quiser mais informações sobre esse curso e sobre outros, é só procurar a gente na página do Instituto Mãe Terra. A Carol é fisioterapeuta, a Carol é terapeuta holística e ela é acupunturista. Além de fitoterapeuta, ela tem uma vasta experiência e bastante conhecimento na área tanto da fisioterapia quanto das terapias complementares, das terapias integrativas, que é um dos nossos ramos de atividade aqui no Instituto Mãe Terra. E aí a Carol, esses dias, ela fez uma postagem muito legal, tá nas redes dela, vocês encontram ela como Carol Rodrigues. Ela fez uma publicação muito bacana, trazendo alguns pontos importantes, eu acho que foi até pelo dia do acupunturista que ela fez, trazendo algumas coisas importantes, alguns pontos importantes da acupuntura, obviamente, para esse momento, né, para o que está acontecendo, para a gente tratar. E aí eu queria trazê-la, né, a gente teve a ideia de trazê-la para gravar esse vídeo. E aí eu queria primeiro te dar boas-vindas, Carol, que bom que você está aqui com a gente, né? E perguntar para você, por que você escolheu aqueles pontos, né? O que te motivou? E fala um pouquinho para a gente sobre isso, que eu acho que pode ser bem legal para o pessoal que está nos assistindo. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, na verdade, eu fiquei pensando o que eu podia fazer da minha casa para ajudar algumas pessoas no momento que a gente está passando, né? Com tanto recurso, porque geralmente essas técnicas todas são muito presenciais, né? Então a gente tem que pôr a mão nas pessoas. E eu fiquei lá maquinando que eu queria ajudar as pessoas de alguma forma. E esse post eu fiz por várias coisas. Primeiro, porque eu fui em cima da sintomatologia do Covid-19 e tentei trazer os pontos da medicina chinesa que pudessem trabalhar uma certa imunidade e o porquê disso e como que as pessoas poderiam fazer. E daí eu resolvi associar a técnica do Douyin junto com aqueles pontos da acupuntura. E a maior dificuldade que eu tive foi como a gente ia colocar isso para as pessoas fazerem em casa, porque os pontos de acupuntura, eles têm uma unidade de medida muito peculiar, que chama Tsum. Então, existe uma forma de ser medido para você achar o ponto no local correto. Então, eu peguei 3 pontos com mais facilidade de ser punturado, né, de ser palpado e achado, para as pessoas conseguirem fazer isso em casa e dar esses estímulos de aplicação, né? Eu coloquei de 20 a 30 segundos cada ponto, né? E repeti de 3 a 5 vezes, né? Como se fosse uma é, ponto pressão, né? Por assim dizer, como o Douyin mesmo trabalha, né? Esse primeiro ponto que vocês estão vendo na setinha que está com a mão, né? Que é perto do punho, isso, esse. Esse é o ponto do pulmão, né? É o P7, que foi o ponto que eu escolhi, e a unidade de medida dele é 1,5 da prega do punho. Eu coloquei até 1,5 dedo de medida, tá? Então, esse 1,5 é muito difícil você conseguir explicar isso para as pessoas. O porquê que eu escolhi esse P, né, o meridiano do pulmão em si? Porque ele governa toda a parte da nossa respiração, né, o meridiano do pulmão. Depois eu vou falar especificamente de cada um aqui.
O segundo aqui de baixo, que é perto da... Isso, é o do estômago, é o E36, né? Eu coloquei como mais ou menos 3 dedos abaixo do joelho, né? Que foi uma explicação bem fácil, porque na explicação chinesa ela é bem mais complicada de se colocar, né? Então eu achei um ponto simples, porque na imagem a gente já consegue ver. Então, esse ponto que eu coloquei como 3 dedos abaixo do joelho e mais para a lateral, ele é do estômago, ele é o E36, esse que é o E36. E ele, cada ponto na medicina chinesa, eles colocam como um nome, né? E esse é o ponto mestre das energias. Então, ele vai ativar muitas outras coisas, eu vou falar especificamente depois dele aqui pra gente, né? Mas ele é um ponto mestre. Então, um ponto que trabalha a energia, principalmente o E36, ele é um ponto que alimenta o corpo todo, né? Ele equilibra esse ponto todo e eleva a energia para onde precisa. O de cima é o VB20, né? Que é a vesícula biliar 20. Esse é o ponto onde as pessoas falam sobre, sabe a avó que manda a gente pôr lencinho no pescoço, no frio? Ela tem toda a razão. Esse é o ponto que a gente não deixa entrar o vento perverso, né? O fator perverso no organismo. Então, ele fica entre a coluna e o músculo, né? Que é o trapézio posterior, bem no vãozinho, bem na base do nosso crânio, né? Ele é um ponto que não é recomendado, por exemplo, fazer moxa, né? Porque fica muito perto da cabeça e tal, né? Algumas tradições até trabalham, a minha não trabalha. Ela é mais cultural mesmo, né? E aí dá para fazer a ponto pressão. Então foram esses 3 pontos por facilidade de compreensão e por facilidade da pessoa conseguir se auto-aplicar que eu acabei escolhendo. Mas existem vários outros pontos na medicina chinesa que trabalham também a imunidade e esses órgãos tão peculiares que o Covid-19 acaba afetando, né? Que é já comprovado que é pulmão, intestino e renal, né? As principais ordens. Legal, Carol. Fala um pouquinho pra gente, eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre o que é o pulmão dentro da medicina tradicional chinesa, né? Eu acho que seria interessante. Então, eu escolhi desses 3 pontos, eu peguei um ponto yin e 2 yangs, né? O pulmão, ele é um órgão, então ele é yin para a medicina chinesa. E como eu já falei, o pulmão ele é um meridiano que governa a respiração. Não necessariamente todo o trajeto que você vai pegar do meridiano do pulmão, ele vai trabalhar somente a respiração. Ele vai trabalhar várias outras coisas, às vezes coisas que a gente nem imagina o pulmão vai trabalhar, né? Mas no geral, ele é o órgão que trabalha que governa toda a respiração, toda a ventilação do nosso organismo. Então tem muito mais conotação do que propriamente entrar ar no pulmão, entendeu? Ele faz a conexão com a víscera, né? O yang dele, que é o intestino grosso, que é um outro contraponto da patologia, né? Do Covid-19. Então, eu resolvi trabalhar o yin dele ao invés de trabalhar o outro yang, né? Ao invés de trabalhar 3 pontos yangs, eu coloquei um yin e 2 yangs. E para a medicina chinesa, o meridiano do pulmão, ele é o metal. Então, ele é o ar. Ele vai trabalhar todas as características de uma boa ventilação e de uma boa nutrição de ar nas nossas células, né? Especificamente, o P7, né? Vou falar dele mais. Ele é chamado de brecha divergente. Então, como eu falei, todos os pontos da medicina chinesa, eles têm um nome até romântico, às vezes eu acho. Então, o que o P7 faz? Ele harmoniza, redireciona e promove o Qi do pulmão. O que é o Qi para a medicina chinesa? O Qi é a energia do pulmão, né?
É energia, na verdade, de todo o corpo, mas esse ponto especificamente vai trabalhar o Qi do pulmão. Então, ele vai tonificar o Qi defensivo do pulmão. E o Yang excessivo, ele elimina. Então, ele vai equalizar o funcionamento de ventilação do seu pulmão. O Qi patogênico, né, que seria uma energia externa da patologia, ele vai dispersar esse fator perverso, né, que gira principalmente nessa região de tórax. Como eu falei, não necessariamente o meridiano do pulmão trabalha só o pulmão, mas esse é direcionado para a ventilação do tórax. E aí ele pode aliviar desde a ventilação da garganta até o diafragma. Então ele é bem extenso, bem amplo, é um ponto muito potente. Ele controla toda a área do pulmão, né? Como eu falei, nariz, garganta e algumas escolas, que é a minha, né, que é uma escola muito tradicional mesmo, né, que é vinda do mestre Pailin, eles falam até da oxigenação da cabeça, então de toda a nossa via aérea. E assim, aí como ele trabalha o contraponto, né, como eu já trouxe para vocês, que o outro ponto dele é o yang dele é o intestino, ele trabalha também o peristaltismo intestinal. Então, ele trabalha desde a ventilação do pulmão, aí ele controla o peristaltismo do intestino, né? E hoje, assim, muitas pessoas já estão cientes de como o intestino é importante para a imunidade do corpo. Então, ele trabalha isso. No geral, ele tonifica o Qi de todo o corpo e harmoniza os Shus, que a gente chama que são os pontos de defesa do nosso organismo, tá? Além de ter efeitos psicológicos por conta da ventilação e aliviar as tensões emocionais também. Sensacional, Carol. E dentro disso que você escolheu trabalhar, você também escolheu trabalhar o estômago. O que é o estômago para a medicina tradicional chinesa? Fala um pouquinho para gente. O estômago, ele é considerado uma víscera. Todo mundo acha que ele é um órgão, né? Pra gente, ele é um órgão, né? Como todos, na verdade, os elementos, né? Tudo é órgão. Para o chinês, não. Para o chinês, ele é uma víscera, ele é yang, que ele é oco, né? Ele tem muito ar. Então, esse é o contexto da medicina chinesa, né? E aí entra o pulmão, né? Eu acabei de falar do pulmão, mas ele é yin, ele também não é oco. Então, aí são outras questões que não dá para ficar conversando nem falando disso, senão a gente vai falar só de pulmão e de estômago, só de yin e de yang. Mas ele é considerado uma víscera, então ele é yang no organismo, né? Ele faz a sua conexão com o baço pâncreas, e aí baço pâncreas para eles é órgão, né? Eles são os rins. E o meridiano do estômago em si, ele é o que alimenta o corpo. Não necessariamente é o que vai nutrir necessariamente em alimentação de comida, né? A nutrição ela vai muito além do seu alimento de ingesta, né? Então, ele nutre o seu corpo com a parte energética, né? Do que você está absorvendo e trazendo para o seu corpo restante. E o elemento dele é terra. E a terra em si, ela trabalha muito essa parte da atividade muscular. Atividade muscular é sustentação corpórea. Então, imagina, é terra, né? Então, é o que te traz força, o concreto, né? O que te segura. O E36, especificamente, como eu falei para vocês, ele é o ponto mestre das energias. E o que ele vai fazer? Ele vai regular, harmonizar e fortalecer o Qi de todo o corpo, né? Aquele do pulmão, ele é mais especificamente para aquela área torácica, para algumas tradições cabeça, garganta, né? Ele não, ele vai mandar para o corpo inteiro. Ele vai fortalecer condições que estão deficientes e fracas do nosso organismo. Então, ele é o grande ponto para a imunidade, né? Esse é um grande ponto mesmo para trabalhar toda a sua energia vital, de imunidade mesmo do corpo. Ele dispersa o vento frio, porque na medicina chinesa você tem vários tipos de vento, vários tipos de calor e vários tipos de fluidos. Então,
o vento frio, que a gente falou sobre o vento perverso, ele dispersa esse vento, né? O mestre das energias, então ele é quente, né? Ele regula e umedece os intestinos. Mais um que trabalha também no intestino. Por isso que eu não me preocupei em trabalhar o ponto do intestino, porque eu escolhi pontos que regulasse a parte intestinal também. Ele harmoniza e tonifica o Qi dos pulmões. Então, é mais um para também trabalhar intestino e pulmão. E ele acende o Qi límpido da cabeça. Até bonito, né? Mas o que é? A energia límpida que você precisa manter na sua cabeça nesse momento, porque são situações que vão trazer medo, são situações que vão trazer pânico, são situações que vão mexer com o nosso psicológico. Então, é equilibrar e ativar a energia límpida do nosso organismo, né? Não adianta a gente só, hoje eu já até fiz um post, né, sobre os tipos de alimentação que a gente tem, não necessariamente você se alimentar de produtos somente orgânicos, etc. Mas o que você se alimenta de outras coisas, né? Você se alimenta disso e você almoça assistindo um jornal. Então, assim, são outros alimentos, né? E o ponto por si só, ele tenta trabalhar, ele tenta não, ele trabalha. Quem tenta fazer outra parte é a gente, né? Ele trabalha essa limpidez do que da cabeça da gente. Mágico, muito legal. O outro ponto que você trouxe para a gente, você falou para a gente da vesícula biliar, né? Eu acho que seria interessante também falar para o pessoal um pouquinho sobre, dentro da medicina tradicional chinesa, o que é a vesícula biliar, né? Qual que é a importância dela? Ela também é uma víscera, né? Ela é yang do organismo e ela faz a conexão com o fígado, né? O fígado é o yin daí. O que a vesícula, eu acho assim, primeiro que ele é um meridiano grande, ele é um meridiano bem extenso e eu particularmente eu gosto muito desse meridiano. Eu sempre trabalho muitas coisas junto com a vesícula. Eu acho ele um meridiano chave assim na medicina chinesa. Primeiro que ele é madeira, madeira é primavera, tudo que começa, né? Então, assim, pelo ciclo natural, porque o taoísmo, a medicina chinesa, ele trabalha essa dança do universo, né? O ciclo natural das coisas. Então, é o início de alguma coisa, né? Então, a vesícula biliar, por estar na madeira, ela sempre trabalha o começo de alguma coisa. Então, o que ela faz especificamente, o meridiano da vesícula? Ela regula os humores orgânicos. Existe até uma teoria sobre a teoria humoral, né? Que são os fluidos. É uma teoria muito antiga, né? Como a medicina chinesa, mas você consegue achar com facilidade sobre essa teoria humoral, que ela fala sobre sangue, o fleuma, que são os fluidos, todos os fluidos corporais, tipo o muco, por exemplo, a bilis amarela e a bilis negra. Então, tem tipos diferentes das bilis, e esse meridiano especificamente da vesícula trabalha isso. Então, ele é bem, assim, é, intenso. E, em específico, a vesícula, ela trabalha essa capacidade de tomar decisão, aí entra numa questão muito mais de hábito de reação mesmo, sabe? De personalidade, já entra com sentimentos, né? Não necessariamente só de funcionamento corporal. Além dos fluidos todos que ela trabalha, ela ainda trabalha muito essa parte de sentimento, tanto a vesícula quanto o fígado. Então, ela trabalha muito essa capacidade de tomar decisões, porque é uma hora que a gente precisa de tomar muitas decisões concretas e incisivas, né, para o nosso comportamento, para a nossa casa, para o nosso corpo. E, além de tudo, ela trabalha muito transtornos de sono e especificamente a insônia. Então, eu trouxe esse ponto para conseguir ser trabalhado mais nesse sentido. Esse ponto, o VB20, ele é chamado de Lagoa dos Ventos. Ele nutre, limpa e clareia a nossa mente. Então, eu quis trabalhar alguma coisa também que tivesse uma conotação bem mental, não só corporal. E ele remove, ele é o ponto que remove as síndromes externas. Ele é o que bloqueia
o vento perverso da entrada no corpo. Ele elimina o calor, então tudo que é infecção, geralmente, ele é muito quente, né? Porém, o vento perverso, quando entra, ele é dado como uma patologia exógena. Então, a gente tem patologias que são internas e algumas coisas que são externas, né? Então, aqui ele trabalha toda a nossa proteção do corpo e equilibra, onde está muito frio, trazendo mais calor. Mas a minha intenção mais nesse ponto mesmo foi trazer um equilíbrio mental, trabalhar um pouco do sono, porque várias pessoas estão já relatando muita dificuldade para dormir, pudera, né? Porque não é um tempo para a gente conseguir ficar tão assim equilibrado. Então a gente vai precisar de recursos para isso acontecer. Sensacional, Carol, muito legal mesmo. Nossa, esses minutos que a gente passou aqui de você falando para a gente já foi uma verdadeira aula. Obrigada mesmo pela sua contribuição. Gente, na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o Facebook, o perfil dela do Facebook. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, conversar um pouquinho com ela sobre essas questões, fiquem à vontade, tá? Carol, muito obrigada. Para fechar, você tem alguma mensagem aí para o pessoal nesse momento de quarentena e tudo mais? Bom, primeiro eu que agradeço. É, eu queria, assim, dentro da medicina chinesa até, existe um relógio biológico dos elementos, né? E a gente sabe que o Sol é um dos grandes parceiros, né, nesse período todo. E ele é um grande parceiro na nossa vida, né? Produz vitamina D, que vitamina D vem imunidade, e etc, etc, etc. E esses elementos todos que eu trouxe para cá, o pulmão e o estômago em específico, ele tem uma entrada na Terra que é de 5 horas da manhã até as 9 da manhã, entre todos os órgãos com as suas conexões, né, víscera e órgão yin e yang. Se as pessoas conseguirem acordar um pouco mais cedo, por mais que morem em apartamento, uma sacadinha deve ter, sabe? Tentar se conectar um pouco mais, ventilar um pouco mais os seus pulmões, tomar um pouco de sol que seja. É, eu acho que pode ser muito interessante um funcionamento corporal e até mental mesmo, né? A vesícula, por exemplo, o horário de entrada dela é 11 horas da noite. Acabei de falar sobre todas essa limpeza de cabeça, mental que ela traz e tal. Já pensou você indo dormir com o jornal? O quanto você tem aí todo agora os recursos de entender a limpeza que esse órgão te traz na sua cabeça, o quanto ele perturba sono. 11 horas da noite, você já vai dormir tarde e se intoxicando de coisas, sua noite não vai ser boa, né? Provavelmente vai ter sonos mais agitados. Então, quantas vezes você teve vontade de ficar na sua casa, arrumar coisas, ficar mais perto da sua família? Eu acho que a gente pode começar a ter uma comunhão mais naquele movimento slow, né? Tanto alimentação quanto de trabalho. Eu acho que tem uma contrapartida para essa pausa no mundo. A gente vai sair dessa fortalecida e transformada. Eu tenho absoluta certeza disso. Um beijão para vocês. Um beijo, Carol. Obrigada, viu?